você já se perguntou como é que eram as IDEs nos anos 70? Hoje em dia, nós ainda temos vários editores de texto que utilizam o terminal como interface, né, para a gente programar. Um exemplo é o Vim, o Emacs. Esses editores de textos, eles são moduláveis, coisas parecidas com o que a gente tem com o VS Code hoje, acho que mais de 20 anos que esses projetos existem. Hoje eu trouxe uma curiosidade aqui pra gente dar uma olhada como é que era as IDEs nos anos 70. As IDEs quando a interface gráfica era baseada em texto apenas. Eu achei esse tópico muito bom lá no Tab News e antes de começar, né, o vídeo, eu passei uns dias aí sumido porque eu tava envolvido com uma reforma no escritório, né, no ambiente que eu gravo. Ainda falta algumas coisas, né, ainda tenho que fazer algumas coisas, mas esse vai ser o cenário novo, né. A minha pausa com os vídeos deu uma diminuída, agora eu vou seguir de novo, gravando aí com frequência. Como eram as IDEs com interface baseadas em texto dos anos 70 aos dias atuais? Bom, esse artigo foi escrito pelo usuário Rafael lá no Tab News. Achei muito interessante que ele trouxe aqui algumas curiosidades dessas IDEs, dessas interfaces. Ele começa o artigo com: vi um artigo no Blog System falando sobre como eram as IDEs há 30 anos e resolvi trazer essa curiosidade para cá. Eu também trouxe algumas coisas que não foram citadas no artigo e ajustei exemplos de ordem cronológica. Como a gente pode ver aqui, já um programa que hoje pra gente parece ultrapassado, apesar de existirem vários programas que hoje a gente faz para utilizar com interface baseada em texto. Programas que são assim, eu sei que você com certeza já viu, é o programa da Casas Bahia. O PDV deles era baseado em texto, não sei se eles modernizaram, mas ainda é uma interface utilizada até hoje, né? Dependendo aí da empresa e de quando foi feito o sistema. Na década de 90, quase todos os programas tinham interface de usuário baseada em texto, uma TUI. Hoje em dia a gente usa GUI, que é baseada em gráfico, né? Em uma tela inteira que exibia janelas baseadas em texto, com sombras projetadas, cores e suporte para mouse, conforme a imagem abaixo. Mas ao longo do artigo você poderá ver como isso evoluiu ao passar dos anos. Bem legal. Aqui o editor de texto que eu citei também, o Emacs, nasceu em 76. Esse aqui é o editor padrão do MS-DOS Editor, esse print. O autor do artigo menciona o Emacs num tópico específico onde fala sobre Linux. Emacs é bastante diferente das IDEs de DOS. No Linux, quase todos os programas eram baseados em texto, mas esses programas não vinham com TUI em tela inteira como os do DOS. Não era o jeito Unix. Inclusive as interfaces baseadas em texto nos programas de Linux hoje ainda seguem o mesmo padrão. Tanto é que se você abrir um Vim, abrir um Nano, você vai ver algo mais parecido com isso do que com o print que a gente viu aqui em cima. Na opinião do autor, usar Vim e Emacs parecia voltar ao passado, enquanto que os programas de tela inteira do Windows pareciam mais modernos e bonitos. Realmente dá essa aparência de ser mais moderno, né? Na computação, nem sempre o que é mais bonito é o melhor, e nem sempre o que é mais feio é o pior, né? Tanto o Vim quanto o Emacs tem uma comunidade muito dedicada a esses editores, muito mais do que o VS Code. Talvez seja até mais popular que o VS Code. O Vim tinha destaque de sintaxe, mas estava longe de ser uma IDE. Mas estava longe da experiência que a família de IDEs Turbo proporcionava. Essas IDEs Turbo aqui, elas eram bem famosas. Você estuda um pouco aí sobre a história aí da computação, você vê que elas são bem mencionadas. O Emacs era bem mais antigo que as IDEs Turbo, mas acredito que o autor tenha mencionado ele porque é uma das recomendações para quem usava Linux na época. Ainda é uma ferramenta que algumas pessoas usam e recomendam hoje em dia. Inclusive existe até uma briga aí entre os usuários de Emacs e os usuários de Vim. Não todos os usuários, né, mas os mais fãs, né, eles disputam para ver qual que é melhor, qual é o melhor editor de texto. Aí essa aqui é a cara do Emacs, né? Acho que se eu instalar hoje aqui no meu Linux, não vai ser muito diferente disso. Inclusive existem plugins, né, nessas IDEs para você modificar a aparência. Turbo Pascal, essa daqui é a IDE Turbo, lançada em 1983. Mencionado brevemente no artigo, Turbo Pascal da Borland mostrava o início de uma experiência integrada, embora ainda não apresentasse sua TUI icônica. Você pode ver algumas imagens no WinWord e aparentemente pode baixar e instalar, mas o autor aqui ele não testou isso. Agora a gente chegou em 1984, Sidekick Plus. Um dos primeiros editores de código, que não é bem um editor de código, mencionado no artigo, é o Sidekick Plus. Lembrando que esse artigo que eu tô lendo é um artigo feito baseado em um outro artigo em inglês, que o autor aqui do post deu uma olhada e trouxe umas informações a mais. E aqui nesse Sidekick Plus,
ele já parece bem mais com o Nano. Tanto essas opções aqui embaixo é idêntico ao Nano. Se eu abrir aqui o terminal novo e digitar Nano, lembra bastante, né, essas opções. E a interface também. Este programa era um sistema de gerenciamento de informações pessoais com um bloco de notas integrado. O que significa que ele era carregado em segundo plano e você poderia acessá-lo a qualquer momento pressionando Ctrl Alt. Exemplificado na imagem abaixo. Nasceu como um programa a mais, só que o editor de texto ficou famoso e foi utilizado para algo que ele não foi criado, né? Lembrando que nessa época que os sistemas operacionais eram bem mais rudimentares, você só conseguia fazer uma tarefa de cada vez. E a galera foi criando gambiarras em cima até surgir os sistemas operacionais modernos, como a gente conhece hoje, que são multitarefas, né? Até porque o processamento nessa época não era nada barato. Os processadores tinham uma capacidade de processamento bem menor, não tinha essa quantidade de núcleos que a gente tem hoje para poder executar tarefas em segundo plano. Aí chegou o Turbo Pascal 4. O Turbo Pascal 4 não foi mencionado no artigo, mas é uma ideia parecida com as próximas da lista. E uma evolução do Turbo Pascal 1 com essa versão 4. Se a gente der uma olhada aqui no Turbo Pascal 1, é muito diferente na questão da interface. Turbo C++ em 1990, essa aqui já é bem mais famosa, muita gente das antigas aí que teve o computador nessa época comenta dessa IDE. O Turbo C++ servia para uma linguagem específica, que era C++, mas tinha TUIs em tela cheia e era extremamente poderoso. Algumas funcionalidades eram integração com compilador e diagnóstico de erros. Repare também no realce da sintaxe. E o engraçado é que tudo isso pra gente hoje é o mínimo, né? É ter uma análise estática do código, ter uma integração ali com o compilador para você conseguir gerar o build da sua aplicação e principalmente syntax highlight. É muito difícil hoje você conhecer uma pessoa que não quer ter pelo menos essas três coisas num ambiente de desenvolvimento, né? É até loucura não querer ter. A gente vê que apareceu em 1990 todas essas coisas. Isso, claro, nas ideias aqui que a gente está olhando nesse post. Também tinha um gerenciamento de processos, projetos e recursos de múltiplas tarefas, múltiplas janelas. Isso aqui a gente hoje faz bastante, né? Tem muita gente que gosta de programar assim com múltiplas janelas. Principalmente no VS Code eu vejo muita gente programando assim. Eu não curto particularmente, eu prefiro guias e navegar, pular de um arquivo para outro. E também tinha um depurador com pontos de interrupção, breakpoints, né? No caso, o depurador é um debugger, onde você tem breakpoints para você marcar onde você quer que o depurador pare na hora que você está executando seu código, né? Vamos supor que eu quero debugar uma linha, tipo a linha 86 de um código. Então eu marco lá com breaking point e o meu debugger vai executar todo esse código, mas ele vai parar nessa linha para eu conseguir ver o que está acontecendo na call stack, nas variáveis que estão alocadas, entre outras informações que você consegue ali no debugger. E um detalhe importante, que hoje em dia as coisas são um pouco diferentes. Nessa citação aqui do artigo original, ele fala sobre como era uma época sem internet. Às vezes a gente só conseguia implementar as coisas por tentar olhar o código dessas coisas e ver como é que funcionava, e tentativa e erro para poder criar coisas em cima. Eu fiz um vídeo sobre o Zero Brain e eu tô criando algumas coisas para esse editor de texto, né, para essa IDE, que é focado em Lua, e eu aprendi bastante coisa sobre como ela funciona, sobre editores de texto, mexendo nisso, só por querer ver como é que funcionava e fazer uma coisa em cima disso. Eles têm uma documentação, que foi o meu ponto inicial, né, mas grande parte do que eu estudei ali foi fuçando o código fonte mesmo. Isso é uma coisa muito legal que as pessoas estão deixando de fazer hoje em dia. E eu tô generalizando, mas óbvio que tem gente que ainda faz isso, tem gente que gosta, é apaixonado por código e é apaixonado por fazer essas coisas. Mas a grande massa eu vejo que só está interessado em vídeos ou cursos sobre a tecnologia para poder pular para o próximo emprego e tal. Em 1997, um ano antes do meu nascimento, nasceu o Free Pascal. De acordo com o autor, é o mais próximo que você chegará da experiência antiga, mas com a base de código moderna, rodando nativamente em sistemas Unix e aproveitando terminais de qualquer tamanho. Ideias de console contemporâneas reais. O estado da arte parece ser o Nelvin, o DoomX ou mesmo o Helix. Esses editores são muito poderosos e, graças a vários plugins, oferecem experiências semelhantes às IDEs. Apesar disso, para o autor, nenhum deles oferece o mesmo tipo de experiência que os produtos da Borderlands anteriormente citados ofereciam. Suas interfaces
são obscuras e devido à sua natureza multilingüe funcionam bem para quase tudo, mas não são ótimos para nada. Essa aqui é como uma configuração do Neovim parece hoje, bem legal. Eu diria que esse plugin aqui é desnecessário se você consegue navegar entre arquivos com texto, né, digitando mesmo, mas isso aqui vai de gosto, né? Inclusive eu tô querendo fazer uma experiência de abandonar o VS Code por alguns dias e utilizar só o Neovim para ver como é que vai ser o meu aprendizado com esse editor e ver como que os Jedis do Vim se sentem quando utilizam essa interface. O principal motivo para isso é justamente porque o VS Code hoje está muito pesado, ele está muito engasgando. Eu acho que a minha experiência com esse editor não está tão boa quanto já foi anteriormente. Então eu vou testar algo novo. É sempre bom estar aprendendo alguma coisa nova, ainda mais uma coisa tão importante quanto o Vim é na comunidade de desenvolvimento, né? Aqui é uma imagem do Doom, né? Do Doom Emacs, que é uma versão com vários plugins daquela IDE que a gente viu lá em cima, o Emacs, similar ao que o Vim faz hoje. E esse aqui é o Helix, que é outro editor, que é um editor baseado em terminal também. TUI é excelente para trabalhar em máquinas remotas, ainda melhor que o VS Code. Você pode usar SSH em qualquer máquina com facilidade e iniciar a IDE. Combine isso com o Tmux e você terá multitarefas de forma completa. A segunda é que extensões remotas do VS Code não são de código aberto, o que não é um grande problema, exceto pelo fato de que elas não funcionam no FreeBSD e não há como corrigi-las, por exemplo. Portanto, isso torna impossível acessar remotamente o servidor de desenvolvimento primário usando VS Code pelo FreeBSD. E a terceira é uma redução do consumo de recursos que hoje em dia são desperdiçados. O autor menciona alguns exemplos de bloat, inchaço. Eu concordo, o VS Code é muito bloated. Ele já é uma versão melhor do Atom, que já era bem mais bloated, mas o VS Code está cada dia mais se tornando inchado, né, com features que não são necessárias para todo mundo, né? E eu vejo que a vantagem de utilizar uma IDE baseada no terminal é você poder configurar da forma que você quer, com as features que você quer. O Neovim, por exemplo, ele vem cru e você consegue colocar os plugins e configurar tudo para ficar a melhor experiência para você. E o melhor de tudo isso é que é muito fácil você replicar essa experiência para outro computador. Basta você salvar seus arquivos de configuração em algum lugar, no Git, no repositório Git da vida, e você consegue replicar aquela experiência em qualquer computador que você tiver. Aqui um exemplo, né, que o Borderland consumia menos de 9 MB de armazenamento e rodava em 640 KB de RAM. É um desempenho muito foda, porque hoje em dia você abre o VS Code, sei lá, 200 MB de RAM, no mínimo. O Helix tem 16 MB em disco, o que é bastante impressionante e honestamente inesperado. E o do Emacs tem cerca de 500 MB e consome muitos megabytes de RAM. Nenhum dos números do Helix e do Doom Emacs leva em conta as toolchains de ferramentas de linguagem. Isso aqui ele fala sobre SDK, dependência, essas coisas, language server, essas coisas. Essas toolchains obviamente são separadas, mas o desempenho do editor de texto faz diferença aí na produtividade de um bom desenvolvedor, né? Às vezes o VS Code, as engasgadas, ele diminui o meu desempenho aí, minha produtividade. Eu acho que isso não aconteceria com outros editores de texto que sejam mais leves, né? E tá muito difícil achar um editor de texto que seja bom, com uma interface gráfica boa. Se você sente esse mesmo sentimento, talvez seria bom ter essa experiência aí. Para obter ideias reais, temos que pular para programas gráficos como IntelliJ ou VS Code. O VS Code, por exemplo, tem cerca de 300 MB em disco, mas vai consumir bastante recurso do seu computador, já que é feito em Electron. O autor percebeu uma economia significativa na vida útil da bateria do notebook dele ao trocar o VS Code pelo Doom Emacs. O autor deixa uma reflexão final. Portanto, a questão da qual quero me desfazer avançamos muito em 30 anos? IDEs modernas têm ferramentas de refatoração melhores, recursos melhores e suportam mais linguagens, mas fundamentalmente elas não mudaram muito. Na minha opinião, a maior parte das mudanças que ocorreram no sistema hoje em dia são ponto de vista de beleza, o que muda conforme o tempo passa. Não é querendo ser polêmico, mas antigamente o Sublime Text era considerado bonito, né? Até o aparecimento aí do Brackets e de outras ferramentas. Um ponto ainda mais danoso que tem surgido ultimamente é o uso de modelo 3D em sites de landing page. Lembro do lançamento do Resend, onde vi algumas pessoas comentando
um alto consumo de CPU, apenas porque tem um modelo de cubo mágico rolando no site. A reflexão para quem é desenvolvedor: quando for programar algo, lembre-se que eficiência pode não ser necessário, no mínimo detalhe como era antigamente, mas jogar recurso fora pode ser danoso, principalmente dependendo do público-alvo do seu site, app ou programa. Bom, esse foi o post, eu gostei bastante desse texto. Ele trouxe algumas visões aí das ideias antigas, que eu acho que também não mudou muita coisa. O que muda mais é a beleza de cada ideia, as ferramentas que ela tem para trabalhar com funcionalidades específicas. Por exemplo, no VS Code eu acho o debugger deles ruim, e quando eu trabalhava com Python eu preferia utilizar o debugger do PyCharm, que era muito melhor, apesar de eu detestar o editor de texto do PyCharm, eu achava muito ruim de utilizar, enquanto que o do VS Code eu achava bem melhor. Então eu acabava trabalhando com esses dois programas. Para Java eu já testei o IntelliJ, eu gostei também. Para desenvolvimento geral, assim, web, o VS Code realmente pode ser o melhor atualmente, mas o melhor ou pior vai depender do ponto de vista, né? Vai depender se aquele programa atende às suas expectativas ao desenvolver um programa, ao desenvolver seus códigos, né? E depende também do recurso que ele está utilizando no seu computador. Então hoje em dia, talvez, para mim, no computador que eu utilizo, talvez seja bom abandonar o VS Code. Apesar de que tem muita coisa que tá entrando no VS Code que me irrita, talvez no futuro próximo aí eu não utilize mais esse editor. E se eu não for utilizar o Vim ou o NeoVim, que seja algum outro editor que seja leve e que seja configurável, né? Essa parte de você poder utilizar configurações e personalizações talvez seja o ponto-chave aí de qualquer bom editor de texto. Pelo vídeo de hoje é isso, eu vou deixar mais um vídeo aqui para você assistir desse lado. Quando esse vídeo acabar, comenta aí embaixo se você quer ver a experiência 7 dias utilizando o NeoVim ou 30 dias. Comenta aí o que você acha e até o próximo vídeo.